Boa noite. Bem-vindos ao primeiro encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã e o 10º Encontro Nacional. Hoje, nosso tema será Linguagem Corporal Emocional e Boa Nova, com a senhora Vanessa Anceloni, que é espírita de 5ª geração, brasileira-americana, é neurocientista e psicóloga. Tem trabalhado na divulgação espírita nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Fundadora da primeira rádio espírita dos Estados Unidos, Kardec Rádio, 24 horas e totalmente em inglês. Editora-chefe da Spiritist Magazine há 13 anos, fundadora-presidente da Spiritist Society of Baltimore, Spiritist Society of Virginia, Spiritist Society of Washington, D.C. e tradutora de livros espíritas. Bem-vinda, senhora Vanessa, e aos intérpretes Lilian Braga e Denise Tipulo. Olá, amigos. É uma alegria estarmos aqui reunidos, refletindo sobre a mensagem do nosso governador planetário, Jesus Cristo. Quando nós nos referimos ao nosso governador planetário, realmente é um desafio. Na Terra, apenas 2 bilhões dos mais de 7 bilhões de habitantes encarnados realmente abraçam a sua proposta. Ainda é um desafio muito grande na Terra. O nosso governador planetário, Jesus Cristo, nosso Senhor, como dizia Chico Xavier, é alguém para conhecermos. Vou pedir licença a vocês para iniciarmos com uma prece breve, rogando amparo para que esse estudo seja benéfico e traga bálsamos terapêuticos para as nossas vidas e muita lucidez. Senhor Jesus, quem somos nós para te compreender? Mas somos as suas ovelhas, outrora perdidas e hoje cientes do seu amparo, cientes da sua ascendência sobre nós. Queremos segui-lo e para isso aqui estamos. Rogamos a tua proteção, o teu amparo, o teu carinho, para que todos nós possamos sentir as benesses que vêm do seu coração generoso e amoroso, amigo de todos nós. Agradecidos, iniciamos nesse instante esse estudo, reflexão, para nos fortalecer nesta reencarnação. Obrigada, mestre. Que assim seja. Queridos amigos, nós vamos aqui iniciar, através de alguns slides, um resumo de um estudo, de uma pesquisa que nós temos feito há 10 anos. 10 anos atrás, nós iniciamos o trabalho de tradução do livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, graças a Deus. Quando nós vamos ver no primeiro slide essa proposta, através da leitura do livro Boa Nova e outros livros psicografados por Chico Xavier,
nós vamos encontrar um mestre diferenciado. É a linguagem corporal, emocional do Cristo e a Boa Nova. No primeiro slide que nós vamos passar agora, no próximo slide, nós vamos fazer uma pergunta. A pergunta que Kardec fez aos espíritos da Pleiade kardeciana para compreender sobre como podemos aplicar as leis divinas que estão na nossa consciência e nós esquecemos ou deixamos de lado. Qual é o modelo mais perfeito que foi oferecido à humanidade para nos ser guia e modelo? Pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. A resposta é certeira: Jesus Cristo. Não há dúvidas, não há um talvez, mas como é que eu posso seguir um modelo que eu não vejo? Seguir um guia que eu nunca vejo na minha frente. É como se não soubéssemos nadar e nunca tivéssemos visto ninguém nadar. Andar de bicicleta sem termos tido ninguém para nos orientar. Onde ele está? Algumas pessoas dizem assim: Jesus está lá atrás. Eu não convivi com ele. Quando você pensa em Jesus, como você o visualiza? Você o vê em pé, sentado? Como que está a expressão facial desse mestre? Ele é um mestre que fica falando no seu ouvido? Para algumas pessoas, elas dizem: eu não posso nem pensar quando eu estou com raiva, porque eu sinto que eu não vou conseguir. Eu tenho vergonha. Eu acho que ele me julga. Será que esse era Jesus Cristo? Você vê ele na cruz? Muito distante, inatingível, como uma senhora americana uma vez me disse: nossa, é muito difícil de chegar lá. Ou como uma outra pessoa me disse: eu não vou imitar ele porque eu não vou competir com ele. Aí vem os espíritos superiores nos dizendo, em 1857, que nós precisamos ainda de um modelo e de um guia para seguir. Quem é esse mestre? Quem é esse mestre? Quem é esse modelo? Quem é esse guia? Palavras? Eles são, perdoai 70 vezes, 7 vezes? Será? Como neurocientista e psicóloga, quando fizemos a tradução com a equipe do Centro Espírita da Virgínia e da Rádio de Kardec, nós percebemos que ali estava completo, em Humberto de Campos, a descrição de um mestre que nós vamos dizer agora no próximo slide, um mestre coerente, um mestre completo, um mestre coerente, um mestre que, como diz o mentor Joseph no outro slide, quando falamos de coerência, o que é um mestre coerente? Como diz o mentor Joseph, alguém que tem pensamentos e sentimentos alinhados a palavras e ações, algo que, se nós seguirmos, nos dará grande paz interior e nos levará à consistência.
Jesus não era um mestre que falava amor e não expressava a amorosidade. Ele não era um mestre que falava de paz sem expressar pacificação. Ele não era um mestre que falava de compaixão sem ser compassivo. Ele era um mestre holístico, no sentido de ser completo, coerente. Tanto é que no próximo slide nós vamos lembrar de uma frase dita por André Luiz, no livro Agenda Cristã, onde ele diz: virtude não é uma boca que fala, mas um poder que irradia. Um mestre divino, virtuoso, não poderia vir com palavras somente. Talvez, muito porque nos atemos somente à palavra, não conseguimos segui-lo. Muitas pessoas no Espiritismo dizem assim: eu sei, mas eu não consigo praticar. O que está faltando aí? Está faltando olhar para esse professor, para esse mestre, para esse modelo, para esse guia. Não tem como eu fazer uma aula de yoga sem saber yoga, sem olhar para uma professora de yoga. Eu tenho que olhar. E tem gente que vai dizer: mas Vanessa, eu não vejo esse Jesus. Aonde eu vou encontrá-lo? Por isso, Jesus. Em Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos reportado num capítulo por Allan Kardec, o Consolador Prometido, quando ele diz as palavras que Jesus nos disse. Um dia enviarei o Consolador Prometido, que vai explicar tudo aquilo que eu não posso explicar e ficar com vocês até o fim dos tempos. O que quer dizer isso para a gente? A literatura espírita é o Consolador Prometido, que vem nos dar esse mestre completo, que antes eu não via. Não é mais amar uns aos outros, não. A gente vai ver em Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que esse era um mestre coerente. Era um mestre que falava de amor e expressava o amor. Então, agora, a gente vai fazer só uma pausa e voltar nos exemplos dele para ver como que na literatura de Chico Xavier nós vamos encontrar esse mestre completo, desse poder virtuoso que irradiava por toda a sua linguagem emocional corporal. Antes disso, nós vamos lembrar no próximo slide que existe um campo novo de estudo nas neurociências, que é a neurobiologia da linguagem emocional corporal, onde nós estudamos como que nós influenciamos os outros e uns aos outros sem palavras. Nós vamos ver no próximo slide que a psicologia social, no próximo slide, a psicologia social nos diz que, no próximo slide, que nós, através da nossa mensagem corporal, nós vamos mandar uma mensagem que influencia o outro. Tudo aí hoje na mídia social é um exemplo disso. A gente vai abrir um TikTok, não precisa de palavras, às vezes só o que a gente está vendo já influencia, cria uma emoção na gente e faz a gente tomar atitudes. A mídia social hoje é o maior exemplo de que a linguagem corporal emocional, ela é altamente impactante. No próximo slide, nós vamos retomar o porquê disso. Darwin, em 1857, enquanto Allan Kardec
publicava o Livro dos Espíritos, Darwin publicava A Origem das Espécies, nos falando sobre a nossa história filogenética, descrevendo as nossas expressões corporais, associadas às nossas emoções, e tanto em animais quanto em seres humanos, como vocês podem ver nessas figuras. Essas figuras foram desenhos de Darwin, para nos mostrar que Darwin é um gênio e um artista. Ele nos mostrou que as raízes das nossas expressões faciais e corporais, elas estão nas espécies, na nossa filogenia. É um processo evolutivo. Por quê? Porque ele é altamente adaptativo. O que isso significa? A nossa emoção é um sinal que nos dita como fazer para nos proteger e sobreviver enquanto espécie. Então, aprender a lidar com as emoções e expressá-las é ponto de sobrevivência. Tal que, no próximo slide, nós vamos ver que desde o final, no próximo slide, nós vamos ver a raiz biológica do porquê influenciamos uns aos outros. Temos um sistema psicofisiológico de neurônios espelho que desde a década de 90, neurocientistas italianos e mais recente nos Estados Unidos, nos mostrando a dinâmica dessa influenciação uns com os outros a partir da nossa estrutura neurocientífica. Você e eu fomos criados por Deus para imitarmos as pessoas. Sim, por isso a importância de selecionar os nossos modelos. Por isso os pais necessitam de zelar pelo que os seus filhos veem, os jogos que jogam, porque aquilo impacta a sua vida emocional, espiritual e fisiológica. Os cientistas mostraram que o experimentador mostrava a língua e o macaco mostrava a sua. O macaco não sabe o que o cientista estava fazendo, mas ele copiou o gesto. E hoje as neurociências mostram para a gente que nós temos toda uma estrutura neurobiológica para acomodar, por sobrevivência, essa imitação. Então, se nós observarmos no próximo slide, nós vamos ver que as ciências psicológicas nós vamos observar que as ciências explicam que a maior parte do que nós captamos do outro não vem através de palavras, vem em grande parte daquilo que nós chamamos a linguagem corporal emocional. Somente 7% do que a gente capta na comunicação do outro vem de palavras. Está aí um dos motivos pelos quais a gente ouve falar de Jesus e não pratica, porque a gente não vê. Como é que Jesus ama? Não é falando amar, amemos. Não, porque falando só impacta 7%. Por isso que muitos pais falam, eu falo para o meu filho, eu falo para minha filha e não adianta, é porque falar não basta. Eu tenho que ser coerente como pai e mãe, mas Jesus é o mestre coerente. Eu preciso, de alguma maneira,
ser coerente. Por isso, no próximo slide, nós vamos agora voltar para Jesus no livro Boa Nova, e depois no livro Jesus no Lar de Neio Lúcio, em alguns trechos descritos por Emmanuel no livro Há 2000 anos, nós vamos ver esse mestre coerente e completo, além das palavras. Quem era ele? São as lições não verbais de Jesus. Nós vamos ver que Jesus não era um ser falante, impositivo, ao contrário. Ele era, na verdade, um mestre bem silencioso, bem calmo. Nós vamos ver as expressões faciais dele, o silêncio dele, tom de voz dele, as suas posturas, abraço e sorriso. É surpreendente. Nós vamos ver, aqui eu não vou mostrar estatísticas, mas é um resumo muito breve de alguns desses pontos para ilustrar como a literatura de Chico Xavier é o Consolador Prometido, que vem nos trazer tudo aquilo que antes a gente não sabia, e agora traz na nossa frente o mestre completo. E quem diz assim, mas ele está lá atrás, não tem nenhum vídeo dele? Ah, tem sim. Abre o livro Boa Nova, parece que você está vendo um filme, porque a descrição de Humberto de Campos é de maestria, de detalhes que parece que eu estou vendo um filme de Hollywood na minha frente, com detalhes minuciosos. Vamos ver o primeiro caso, as posturas de Jesus. No próximo slide, nós vamos ver que Jesus nos ensinava muito mais do que palavras. Vamos ver aqui que, olha só, naquele trecho do capítulo número 2, quando nós vemos, na verdade é o número 3, as primeiras pregações no livro Boa Nova de Humberto de Campos por Chico Xavier. Quando Haná viu esse Galileu, onde que ele estava? Sentado como um peregrino. Olha só, Jesus não entrou no templo, nas adjacências do templo. Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. Vejamos bem, Jesus não estava dentro do templo. Por quê? Porque ele vem falar que vem implantar o reino de Deus na terra. Então, ele não pode estar dentro do templo, porque para implantar, eu não preciso estar dentro de nenhum templo, a não ser eu dar tempo da minha consciência, como diz Leon Denis. Por isso, Jesus, mestre coerente, ele completo, se manteve do lado de fora do templo, como um peregrino. Quem olhasse via que ele era o quê? Peregrino é o quê? É uma pessoa que vai migrando. Mensagem para os imigrantes, que ficam, quem sou eu? Jesus. Ele foi daqui para lá, de lá para cá. Ele não pertencia a nenhum lugar, mas a todos os lugares. Ele era o verdadeiro imigrante, o migrante que ia para todas as partes. E ele, além de tudo isso, os fariseus se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo olhar lúcido e profundo. A sua postura, em várias instâncias das descrições de Humberto de Campos em Boa Nova, Neio Lúcio em Jesus no Lar, Emmanuel no livro Há 2000 anos, nós vamos ver que tinha hora que era consoladora, a própria postura consolava, era elegante, nobre e simples, inesquecível, carismática. E nós? Eu me lembro um dia, na Universidade de Maryland, ensinando
sobre a questão da linguagem corporal e emocional dentro do campo da medicina para os estudantes de medicina, íamos fazer um exercício sem palavras. E nós propusemos, agora você vai fazer o papel do médico falando com o paciente sem palavras e você quer passar que ele precisa confiar em você, sem você falar nada. Muitos olharam para mim e falaram, doutora Ancelone, impossível. Eu falei, vamos tentar. Ao final, eles se sucederam, ficaram surpresos e observaram. Que interessante, eu não tinha ideia que a minha linguagem corporal e emocional é muito mais impactante do que a minha voz. E você? Nos seus relacionamentos, quando você quer ser simples, nobre, elegante, consolador como Jesus, como fazê-lo sem palavras? É possível? Lendo a literatura, nós vamos ver no próximo slide, nós vamos ver em diversas instâncias que o olhar de Jesus era um olhar muito específico. Aqui, nesse primeiro capítulo, no 3, capítulo 3 do livro Boa Nova, quando os fariseus o encontraram, ele tinha um olhar lúcido e profundo. Nessa instância, lúcido e profundo. E o nosso olhar? Como tem sido? Quantos problemas nós criamos? Quem é que lembra da mãe, quando era pequeno? Morria de medo só do olhar da mãe ou do pai, ou da professora, do professor. O impacto que nós temos no nosso relacionamento. Mas Jesus conosco, em todas as instâncias, o olhar dele era ora firme, outras vezes amoroso, outras vezes lúcido, atento, suave, brilhante. Esses são algumas das características do olhar do Cristo de Deus na terra. Através dele, nós vamos aprender essas lições não faladas. Em todas as instâncias, nós, se o olharmos de frente, indubitavelmente nos sentiremos acolhidos, amados, aprovados, jamais julgados. Em nenhum relato nós encontramos na literatura espírita, em nenhuma instância, principalmente na literatura, através da psicografia de Chico Xavier e do espírito autor Humberto de Campos, o irmão X. Em nenhuma instância nós encontramos Jesus com um olhar reprovador. Então, se qualquer um de nós tem dificuldade de enfrentá-lo, de vê-lo, de senti-lo, é porque não o conhecemos. Por isso, nós estamos aqui nesse instante para rever que esse mestre só pode ser seguido se ele for compreendido, se ele for visto, se ele for observado. A partir de hoje, nós temos a chance de visualizar esse olhar lúcido e profundo nos olhando e dizendo palavras que ele disse a Hanã. Galileu, que fazes na cidade? E com uma postura modesta e nobre. Olha que paradoxo. Uma postura modesta e nobre ao mesmo tempo. Parece que são duas coisas mutuamente exclusivas, mas é uma novidade. Algo diferenciado. Alguém
que na nossa frente se coloca numa postura modesta, mas nobre, e diz: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E aí ele vai com grande serenidade, esclarecendo Hanan, como se nos estivesse esclarecendo até hoje, 2021 anos depois do seu nascimento. Vem ele para também esclarecer o Hanan dentro de nós, que ainda resiste ao seu chamado, à sua serenidade, à sua modéstia, à sua nobreza, ainda desafiando a proposta divina dentro de nós. Por isso, convido vocês a dar mais 3 passos comigo, nesse pequeno resumo, que é mais para nos dar aquele gostinho de voltar às obras e rever e sentir o Cristo na nossa frente, visualizando como se a gente fosse hoje construir um holograma de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo em nossa frente, para que a gente possa segui-lo a cada passo, a cada orientação, sem palavras. Vamos agora no próximo slide aprender sobre um mestre que não era só palavras, ele ensinava pelo silêncio, um silêncio que a gente não fala e não comenta. Em toda a literatura, pela psicografia de Chico Xavier, vários livros, mas especialmente Boa Nova, nesses 10 anos nós observamos que ele usava o silêncio em 2 instâncias centrais. Uma era um silêncio-reflexão, que era utilizado para meditar. E o outro, um silêncio para evitar o confronto, onde ele próprio fazia uma pausa e pensava antes de responder. É impressionante um mestre com essa sabedoria completo, nos mostrando o poder do silêncio. Na literatura da psicanálise, nós vamos encontrar Jacques Lacan fazendo um específico estudo sobre a análise do discurso, onde ele detecta o poder do silêncio, o silêncio que fala mais do que muitas palavras. E no silêncio, Jesus também nos guia para que o sigamos. Quantas vezes nós vamos ser convidados a evitar o confronto? No livro Leis de Amor, Emmanuel vai nos dizer que o atrito causa lesões no nosso perispírito que podem nos levar à doença e até à morte. Evitar o atrito, ele diz, como patologia da alma. Muito cuidado. E Jesus nos mostra, sem palavras, quando ele mesmo se calava. Mas tem muita gente que tem dificuldade de se calar. Quando vai na mídia social e tem que responder, tem que falar, porque se não falar, não. Esse não é aquele que segue o Cristo. O que segue o Cristo, muitas vezes, ele vai não falar. Ele vai evitar o atrito. Isso tem que ter muita coragem para fazer isso. Chico Xavier era um exemplo daquele que seguia o Cristo. Ele teve poder nas mãos para muitos confrontos, mas ele os evitou a todo momento. A todo momento. Quando nós vamos ver o pinga-fogo, nós vamos ver a linguagem corporal emocional do próprio Chico Xavier, utilizando o silêncio como um momento de reflexão. Muitas vezes para fazer a pausa,
muitas vezes para refletir antes de falar. Nos nossos relacionamentos, nós somos convidados a também seguir essas lições do silêncio de Jesus. Não é calar para consentir, é o calar hoje para evitar um atrito, um confronto que pode ser problemático amanhã. Mas amanhã poder falar o que hoje não será compreendido ou será mal interpretado. No silêncio de Jesus, em várias instâncias, nós vamos encontrar o poder da sua mensagem de amor. E para falar do amor, eu convido você a esse momento tão próximo de Jesus. No próximo slide, nós vamos ver um mestre que ninguém quase fala. É impressionante. Na literatura de Humberto de Campos, em inúmeros dos seus livros, num específico que foi compilado no roteiro de Jesus, como se fosse quase uma sequência do livro Boa Nova, nós vamos ver Humberto de Campos descrevendo um mestre que sorria. Um mestre que sorria em várias instâncias, mas o seu sorriso não era gargalhada, risada, era um sorriso. Que sorriso era esse? Ele tinha características específicas. É fascinante ver um sorriso sereno. Você consegue fazer um sorriso sereno? Um sorriso benigno. Benigno quer dizer que faz o bem. Um sorriso benigno, um sorriso amoroso, um sorriso calmo, um sorriso generoso, um sorriso elegante, sem ser hipócrita, sem ser irônico e sem ser falso, um sorriso sincero, um sorriso amigável. Em várias instâncias, nós vamos buscar esse sorriso de Jesus. Nós vamos ver aqui na literatura, quando a gente faz uma busca no livro Boa Nova, 29 instâncias, onde encontramos essa questão, o sorriso doce de Jesus. Olha só, um sorriso doce. Qual era esse momento? Era um momento em que o apóstolo do Tiberíades ouvira as derradeiras palavras do Divino Mestre, tomado de surpresa. Era Pedro. Conservou-se, no entanto, em silêncio ante o sorriso doce do Messias. Meus amigos, esse é um mestre que, se a gente conhecer, é impossível de não seguir. A gente muda, só de olhar. Pensa no sorriso doce dele. Quanto que isso é como se fosse uma massagem no nosso coração. No nosso coração cansado da pandemia, das agruras desse momento de transição planetário, de tantas dificuldades, e a gente escuta esse relato e um sorriso que ele dá de benignidade. No capítulo 4, quando Humberto de Campos descreve sobre a família de Zebedeu, no diálogo entre Jesus e Zebedeu, pai de João Evangelista, nós vamos ver que Zebedeu, respeitoso, falou: Senhor, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Como que Jesus estava nesse diálogo? Porque tem gente que acha que Jesus estava ali assim, como um mestre distante. Eu me lembro, fazendo um parênteses breve, de ver o Dalai Lama em 2006, aqui em Washington, num congresso internacional de neurociência, onde nós tínhamos mais de 35 mil neurocientistas. Trouxeram o Dalai Lama devido à sua colaboração com os monges tibetanos
e os neurocientistas até prêmio Nobel, como Eric Kandel. Nós tivemos permissão de entrar na mesma sala onde ele estava. Chegamos muito perto, só não demos a mão. Ele estava rodeado de monges, protegido também pelas instâncias políticas e as suas implicações. Mas lembramos, sem sombra de dúvida, da sua jovialidade, da sua leveza. Parecia até que era um irmão gêmeo de Chico Xavier, alegre, leve. E ficamos a imaginar, se esses emissários do Cristo emanam essa alegria, essa leveza, imagina o Cristo. E aí vem aqui Jesus, falando com Zebedeu, com um sorriso de benignidade, acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema, a vontade do meu Pai são do meu reino. Ele continua falando com um sorriso benigno. E nós, quando vamos fazer esses estudos espíritas, às vezes a gente esquece o sorriso, tem um tom grave, falando de amor. Não tem coerência. Eu preciso encontrar essa coerência. Como olhar esse mestre na minha frente? Não é só escutar as palavras, é ver. Por isso a gente precisa reler o livro Boa Nova e parar não na palavra, mas na descrição de Humberto de Campos, desse mestre completo, que em mais de 93% nos ensina sem palavras, para que a gente possa, com os neurônios espelho, seguir esse modelo incomum. Um sorriso calmo é algo incomum. Um sorriso sincero é raro. Um sorriso sereno, ainda mais raro. Por isso, nós vamos agora convidar ao encontro mais íntimo com esse modelo. Um mestre tão próximo, que no próximo slide a gente vai ver. Ele era um mestre que não só era elegante, modesto, tinha um olhar assim ou assado, mas ele era um mestre que abraçava. Você sabia que ele era um mestre que abraçava, que tocava as pessoas? O abraço de Jesus é descrito na literatura de Humberto de Campos por Chico Xavier, principalmente em Boa Nova, com maestria. Ele tinha um abraço que era carinhoso, sem ter tons sexuais, não. Era um abraço manso, era um abraço amigo, era um abraço amoroso. Nós vamos ver nas primeiras pregações em que Jesus, conversando com Levi, que diz, sendo convidado por Jesus, estar pronto, diz Humberto de Campos que Jesus respondeu para Levi: então vamos. Mas ele disse abraçando Levi. Ninguém conta isso para a gente. Ele não falou assim, então vamos, e saiu. E Levi veio atrás. Não, ele abraçou. Então vamos, abraçou. Isso é um mestre de amor, coerente. Ele não fala, vamos lá fazer o reino de Deus assim, que nem um general, vamos lá, frio, distante. Não. Esse é um mestre que realmente ele traz a coerência. E eu estou aqui mostrando para vocês um outro trecho onde Jesus, olha só, no capítulo Velhos e Moços, conversando com Simão Zelote. Porque hoje em dia, no Espiritismo, no movimento espírita, tem gente que acha que vai decidir quem é que vai continuar o trabalho. Não cabe a nós.
naquela época existia isso também. Quem é que vai ficar? Simão Zelote ficou chateado, porque o pessoal mais novo achava que ele, que era mais velho, não ia poder fazer o papel dele. E Jesus conversando com ele, olha só, nessa noite, Simão Zelote, depois de conversar com Jesus, teve um sonho glorioso para sua alma simples. Adormecendo de consciência feliz, sonhou que se encontrava com o Messias, no cume de um monte, que se elevava em estranhas fulgurações. Jesus o abraçou com carinho. Ele agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago em sua lembrança. Faço votos que hoje a gente também possa sonhar com esse mestre completo, que a literatura de Chico Xavier, amigo de Jesus, amigo de todos nós, nos trouxe. O espírito Humberto de Campos veio nos presentear com esse mestre amigo, amoroso, que nos abraça, nos aceita, hoje e sempre. Por isso, no último slide, eu gostaria que ficasse essa imagem. Sentir Jesus nos abraçando. Não as palavras só. Vamos sentir. Nos próximos slides a gente vai perceber, é um convite. Esse é um estudo muito breve, sem números, sem estatísticas, mas que a gente possa, como Simão Zelote, sentir que esse modelo e guia, ele não é um modelo de palavras, ele é um modelo de ação. Não é ação com o próximo, é uma ação com você e comigo. Não tem nada mais próximo do que quando ele vem, como fez para João, convidando João e o seu irmão, João Evangelista, quando vieram beijar as mãos de Jesus, Jesus acariciava os cachos de João. E nesse gesto amoroso, abraçando e abraçando-nos, ele nos convida a segui-lo nessa estrada de luz que estamos destinados a trilhar. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa, e aos nossos intérpretes Lilian Braga e Denise Tipulo. E é com muita alegria que nós agradecemos a todos que compartilharam conosco essa noite, que apesar de todas as dificuldades, né, porque nós planejamos e invariavelmente os entraves e as contrariedades aparecem, né, como do nada, freando, impedindo o desenrolar de nossas vidas. Mas são exercícios dados pela divina providência, né? Para que exercitemos a nossa paciência, a nossa tolerância e a nossa confiança em Deus, sempre com muito amor mesmo, né? E eu quero convidar vocês para a gente ver aqui na nossa tela que nós temos uma programação linda que vai continuar. E amanhã, se Deus quiser, sem entraves do mundo, né? Porque o nosso planeta passou por muita dificuldade, está passando ainda, né? Nas nossas mídias sociais, faz a gente refletir o quão dependente a gente é também, né? Mas possibilita muito também, né? Então, vamos lá. Amanhã, dia 5, terça-feira, nós temos convidada Rosária Jordão, com Boa Nova de Humberto de Campos, às 18h30, horário de Brasília, aqui no Brasil. E no dia 6, quarta-feira, Geraldinho Lemos, os ensaios evangélicos de Emmanuel, também às 18h30. No dia 7 de outubro, quinta-feira, o Fernando Peron, com a originalidade das obras de Chico Xavier, às 18h30. Dia 8, sexta-feira, Sônia Barçante, o Evangelho na Vida e nas Obras de Chico Xavier, também no mesmo horário. E aí no sábado, dia 9, com Noêmia Maria José, o Cristianismo Primitivo, com às 14 horas, horário de Brasília, Brasil.
Também em seguida teremos Sérgio Santos e a Marlene com o Evangelho Musical sobre Chico Xavier, logo em seguida às 15 horas. E no domingo, o encerramento com o nosso querido Bacelli, com o Consolador, às 15 horas. Nós pedimos sempre que, se nós tivermos algum outro tipo de problema, que vocês fiquem atentos a alternativas que nós vamos oferecer durante o programa, ok? E lembrando que vai ficar gravado, tá bom? Então vocês podem assistir depois, com tranquilidade, com calma, com horário, principalmente para quem está fora do nosso país, né? Essa diferença aí de fuso horário. Vou passar a palavra para o Rodrigo, mas antes quero agradecer a técnica, o Rodrigo, a Bárbara que está aqui, o Carlinhos, todo mundo que está aqui na rádio e também quem está nas rádios de fora, né, do Brasil, dá tchau aí, gente. As pessoas que estão fora do Brasil também e nas rádios aqui no nosso país, muito obrigada, gente, pela paciência, pelas orações, né, por estar sempre com a gente aqui. Vou passar a palavra para o Rodrigo, que ele vai falar sobre a livraria para a gente, tá bom? Excelente noite para vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos os vivencianos, né? Agradeço aqui a Vanessa também, a doutora Vanessa, pela paciência, também aos intérpretes, a Cláudia, a Bárbara que está aqui também, ao Carlinhos que está aqui para fazer a prece de encerramento para a gente, né? Hoje o mundo passou por uma transformação para mostrar que quanta gente ainda é dependente da tecnologia, né? Então nem sempre tudo que é demais faz bem, né? Então a gente tem que saber lidar um pouco com essas coisas. Estamos ao vivo também pelas rádios, né? Quem estão escutando a gente aqui pelas rádios, quero agradecer as rádios online, que é a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor, Rádio Portal da Luz Espírita de Dourados. Vou falar um pouquinho mais devagar. Falar um pouco devagar por causa dos intérpretes. Então, agradecendo então a todos vocês, eu quero só convidá-los novamente a entrar no nosso site, ok? Eu vou apresentar aqui para vocês. Agora separei, a gente vai conseguir mostrar para vocês. Só um minutinho, por favor. Aqui a livraria, ok? Esse é o site, ok? Do primeiro encontro nacional dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Vocês podem entrar e acompanhar aqui a livraria do encontro. Ok? Então, tem 656 livros, desde Chico Xavier, de Kardec, livros do Geraldinho, Bacelli, John Harley, 206 mensagens, 173 livros sobre codificação, 69 biografias e 35 artes e poesia. Okay? Então, vocês podem acessar, né, o site e se qualquer compra que vocês fizerem pelo site, 15% que é o lucro, né? Ou seja, vai pagar o custo e o lucro, a Candeia, que está patrocinando o evento, vai destinar esses recursos e serão enviados para entidades de obras sociais, tanto de Uberaba quanto de Pedro Leopoldo, se vocês adquirirem por meio desse link, ok? Então, obrigado, vou passar agora a palavra para o nosso irmão Carlinhos, que está aqui para fazer a prece de encerramento para a gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Queridos irmãos e irmãs... Peraí. Queridos irmãos e irmãs, agradecendo a companhia de todos nessa noite, apesar de todas as tribulações e surpresas, nós estamos agradecidos por esta oportunidade abençoada de mais uma vez
reunidos aqui em nome de Jesus Cristo, nós podemos estar compartilhando esse aprendizado maravilhoso que nos foi passado pela Vanessa Ancelone, e que tenhamos condições de, neste momento de luz, nós lembrarmos que hoje é o Dia Mundial dos Animais e de nosso patrono dos animais, Francisco de Assis, ao qual pedimos licença para encerrarmos o trabalho dessa noite do programa Vivência Espírita, fazendo a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vivência Espírita.